Rádio News. Desde o dia 1º de agosto, milhares de recenseadores, aqueles pesquisadores que vão de porta em porta, começaram a visitar as casas dos 215 milhões de brasileiros que vivem no país. De acordo com o coordenador do censo aqui em Jaguariúna, Rubens Pires de Camargo, cerca de 24 mil pessoas já foram recenseadas até o último dia 27 de setembro. O número corresponde a aproximadamente 40% da população do município. Acredito que, pelos números que a gente tem no momento, a gente vai conseguir terminar assim no prazo. Talvez não 100%, mas varrendo a cidade toda, conseguindo fazer cada localidade da cidade, cada pedacinho da cidade nós vamos conseguir visitar. Vamos ter um número maior aí de morador não recenseado, talvez, mas isso a gente tem condição de, além prazo, fazer toda essa repescagem em todos esses setores. Ele explica ainda que o censo é uma pesquisa feita a cada 10 anos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e serve como um raio-x de quem mora no Brasil. O censo, muito além de contar os habitantes em todo o território nacional, ele traz, na verdade, uma fotografia sobre as inúmeras características do Brasil como um todo, das famílias, como vivem as famílias, quantos somos, quem somos, em cada localidade. Ele traz toda a informação com relação à saúde, deficiências físicas, educação, trabalho. E esse resultado, ele é a mais completa fonte de informações que o país dispõe para conhecer a característica mesmo e a vida de cada brasileiro. Os dados são coletados e eles já sobem direto para um birô. Nem o recenseador, nem o pessoal aqui da administração dos postos, nem o pessoal da sede, ela tem acesso a essas informações com individualidade. Elas são todas mesmo, sobem para esse birô e lá elas são compiladas e diante da metodologia deles lá, esses dados são compilados e chega-se ao resultado. Para acompanhar o crescimento, a distribuição geográfica e a evolução das características da população ao longo do tempo, o IBGE faz perguntas sobre a vida, a moradia, a renda, o trabalho e a educação das pessoas. Rubens conta que existem 3 tipos de questionário no Censo 2022. O básico, o completo e o de abordagem indígena. No questionário normal, no questionário que a grande maioria responde, as perguntas elas se baseiam em número de pessoas, escolaridade, alguma coisa com relação à saúde, né, renda e trabalho. O questionário de amostra, ele entra já com mais complexidade, com relação à educação, com relação à formação, com relação à renda, com relação a se alguém diagnosticado de autismo, algum tipo de deficiência física, leve ou mais grave, ele já é bem mais completo. E você sabia que também dá para responder o censo online? É possível responder pela internet. O domicílio pode ser recenseado pela internet, se o morador assim o preferir. O recenseador tem uma cartinha que entrega na verdade um e-ticket, vamos chamar de e-ticket. Um e-ticket que é entregue para o morador. Ali tem uma senha de acesso, o morador acessa através do e-mail que ele forneceu para o recenseador e ele tem ali o prazo de 5 dias para fazer responder o censo através da internet. Se ele não o fizer, isso volta para o equipamento do recenseador dizendo que ele não respondeu, então ele tem que ir lá novamente. Rubens admite que um grande obstáculo para os recenseadores ainda é a desconfiança, o que vem causando problemas na coleta de dados. Por isso, ele lembra que, por lei, os brasileiros são obrigados a prestar as informações solicitadas pela Fundação IBGE e dá dicas de como identificar os profissionais do censo. Existe, para o infrator, a multa de 10 salários mínimos maior vigente no país e o dobro se reincidir essa negação e tudo mais. Mas esse não é o objetivo, na verdade, né? Ninguém coloca isso dessa maneira. É muito complicado. Agora a lei existe e, de fato, ela é para ser cumprida. E
Mas é muito difícil na hora do trato com a população você colocar dessa maneira. Embora nós tenhamos muita recusa, sim. Todo recenseador que está na rua trabalhando, ele está de colete, com o DMC, o boné necessariamente não, mas a grande maioria usa o boné. E acima de tudo tem um grande crachá no peito, onde ele tem a identidade dele, o nome, a foto, tem também o número de matrícula, tem um QR Code e tem também o 0800 nesse crachá, onde a pessoa na hora já faz a identificação. Tem até a foto dele lá, a hora que ela acessar pelo site do IBGE e pelo QR Code. E pelo 0800, o atendente lá confirma pelo número de matrícula se de fato ele é recenseador. Se você ainda não conseguiu responder as perguntas do censo, fique tranquilo. Rubens explica que caso o recenseador não consiga falar com alguém na primeira visita, ele precisa voltar na moradia mais 4 vezes em dias e horários diferentes. E ainda tenta o contato via telefone. Se houver recusa expressa do morador em responder o censo, a supervisão pode insistir de outras formas. No geral, nós temos tido realmente muito problema de recusa e um número bem acima do que é aceitável e de não localização do morador. O IBGE tem tentado aí estimular algumas situações e os recenseadores estão insistindo muito no horário da noite, até 8 horas da noite, aquilo que não incomode o morador, e de sábado e domingo. Mas por incrível que pareça, sábado e domingo também o pessoal tem resistência. Pô, vem num domingo aqui, isso. Mas é quando, na verdade, a gente tenta fazer com que esse pessoal seja localizado. Recentemente, o diretor de pesquisas do IBGE, Simar Azeredo, anunciou o adiamento do fim da coleta de dados do Censo Demográfico de 2022 para dezembro. A previsão anterior era de encerrar no final deste mês. Em Jaguariúna, foram visitados até o momento cerca de 12.765 domicílios em 28 setores, de um total de 109. Quase 3.000 domicílios estavam fechados e, portanto, os moradores não puderam ser recenseados. Apesar disso e da recusa de muitos moradores em responder ao questionário do censo e também da dificuldade de acesso a algumas localidades, Rubens ressalta que os trabalhos seguem dentro da expectativa. Para nós aqui de Jaguariúna, a mudança da data não altera muita coisa, porque a gente está num ritmo constante, fazendo esse trabalho com o mais apreço possível, né? Com o mais cuidado possível. Muita gente questiona com relação a essas amostras e esse universo, embora toda a população seja recenseada, muita gente questiona com relação à quantidade de perguntas, se isso de fato dá uma fotografia do Brasil e das localidades em si. Dá sim, dá porque é ciência, né? Esses dados estatísticos, eles são apresentados e elaborados dentro de um critério muito grande. A estatística, ela não deixa de ser uma ciência, né? Essa semana ainda vi uma pessoa fazendo uma comparação muito interessante e eu acho que se aplica bem, que é como no caso da medicina. Quando a medicina precisa de um diagnóstico um pouco mais preciso, se tira uma amostra de sangue, não se tira o sangue todo da pessoa. Você tira uma pequena amostra e ali você faz um hemograma com 30, 40, um hemograma completo. E é mais ou menos essa mesma lógica com relação à ciência da estatística do IBGE. Então os dados são sim confiáveis e dá de fato para tirar uma radiografia do Brasil com relação ao censo. Ana Paula Zílio, especial para o programa Rádio News da Estrela FM.